E aí, Pousonoff, a gente acompanhou antes dessa sonora, então, do Deltan Dallagnol, dessa entrevista que ele participou hoje no Jornal da Manhã, hoje cedo aqui na Jovem Pan. Antes disso, a gente acompanhou uma reportagem justamente do repórter Fernando Martins, que também trata justamente dessa troca de farpas envolvendo Lula, Moro e o ex-procurador, onde Lula afirma que ele conseguiu desmontar as fake news aí que foram criadas contra ele durante a Operação Lava Jato. Né? Ele diz que houve aí uma teoria da conspiração contra ele para incriminá-lo, que ele é inocente. Moro, por sua vez, diz que Lula será derrotado nas eleições de 2022 e só se ofende porque ele não sabe como se justificar em relação à corrupção, aos escândalos de corrupção que permeiam aí justamente, né, os governos dele. E Deltan também reagiu a esses ataques e disse que Lula e seus companheiros corruptos sequestraram a Petrobras, a gente acompanhou no último trecho, na última fala, e que agora querem sequestrar a narrativa e reescrever a história. E aí, Pousonoff, quem tem razão? Quem tem razão aí, no caso, é o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, né? Não vou ficar em cima do muro nessa, não. Lula, para variar, mente, né? Ele diz aí nessa entrevista coletiva para órgãos de esquerda, né? Segundo a reportagem, ele diz que ele conseguiu provar a sua inocência, o que é uma mentira deslavada. Ele não conseguiu provar a sua inocência. As sentenças do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro foram anuladas ali por uma manobra do STF, um STF que, para mim, é bastante cooptado aí por Lula, né? A maioria do STF foi indicada por Lula e Dilma. Então ele mente novamente. É bom ver Sérgio Moro subir um pouco o tom, batendo no adversário correto, digamos assim, mas é bom salientar aqui que tanto Moro quanto Dallagnol não falam no STF, né? Parece que eles evitam essa briga que foi o STF que deu aí esse golpe, né, de misericórdia praticamente na Lava Jato. Apesar do apoio popular, apesar da Lava Jato ter conseguido recuperar bilhões de reais, a gente não pode deixar de esquecer que a Lava Jato foi, no final das contas, se revelou um grande fracasso. Afinal de contas, Lula está aí candidato a presidente. Catarina, se as pesquisas, né, estiverem realmente corretas, a gente sabe que as pesquisas sofrem com uma crise de credibilidade, eu sempre trago isso aqui, mas se os números estiverem corretos e se de repente Lula acabar eleito, ele não vai ser eleito por sua história de honestidade, bem pelo contrário, ele vai ser eleito apesar da sua desonestidade, ele vai ser eleito porque infelizmente muita gente valoriza outras coisas e não a honestidade, né? E Pousonoff, a gente sabe, o próprio Deltan, o ex-procurador, disse que a justiça, na verdade, anulou essas condenações, mas anulou em cima de questões formais. Essas são as palavras que ele utilizou, mas que há provas de que, de fato, houve essa corrupção. A gente acompanhou durante todo esse processo, inclusive aquela troca de mensagens que foi divulgadas pela Intercept, que mostra ali conversas entre procuradores e juízes, né, o que fez muita gente acusar essa relação indevida aí, né, entre magistrados e membros do Ministério Público. Isso acabou se voltando contra eles. Na sua avaliação, houve alguns excessos aí por parte justamente do corpo ali que estava julgando a causa? Eu não gosto muito dessa relação, né, de proximidade entre o procurador e o juiz que ficou aí evidenciada nessas gravações do Intercept. Agora, o STF usar também gravações obtidas ilegalmente, né, por um hacker, para anular provas graves de corrupção, envolvendo, num caso aí que envolvia um ex-presidente da República que estava preso. Para mim, o escândalo não é a relação ali de proximidade, apesar de, novamente, eu não ver com bons olhos, mas o escândalo é realmente o STF, a Suprema Corte do país, né? A corte que deveria zelar pela Constituição, pelo lado moral da Constituição. E existe um lado moral na Lava Jato que muitas vezes é ignorado. A gente às vezes fica muito detido nos bilhões de reais recuperados e até na prisão, né, do Lula, se era uma prisão de luxo ou não, na prisão dos outros delatores. Existe uma questão moral muito, muito clara e muito importante, que é restabelecer o domínio
da honestidade, né, na política, que é um ambiente tão contaminado. E a Lava Jato, infelizmente, por conta dessa manobra do STF, acabou fracassando nisso. O STF, então, nem se fala, né? Fracassou em conseguir impor, passar para as pessoas, para os cidadãos, essa ideia de que existe todo um sistema, e se existe todo esse sistema, né, do qual o Centrão faz parte, como eu falei aí no meu primeiro comentário, esse sistema existe para garantir a lisura de todas as relações aí entre cidadãos, Estado e até mesmo dentro da estrutura estatal. Então, realmente, eu não vejo com bons olhos essa proximidade, mas Lula não foi inocentado, isso é bom que fique bem claro, mas teve as suas sentenças anuladas por tecnicalidades e por interesses, na verdade, políticos, né? A verdade é que a hermenêutica aí do STF, hoje em dia, comporta qualquer tipo de interpretação que seja adequada, né, ao resultado que eles querem. A gente vive aí um STF contaminado por um direito utilitarista, maquiavélico. Muito bem.